Caros amigos, voltando à nossa crônica diária pela Rádio Meimei, aqui estamos novamente para cumprimentá-los e agradecê-los pela audiência. Hoje vamos falar sobre o passe espírita. O passe, vocês sabem, é uma prática comum nos centros espíritas e que consiste na imposição das mãos, nos moldes de Jesus e mediante uma prece para ajudar as pessoas. Antes de mais nada, queremos informar que o passe é um modo simples e direto de pedir a Deus o atendimento necessário à pessoa que quer ajuda espiritual para se fortalecer e superar problemas do dia a dia. Não existe nada de místico ou de mágico no passe. Não é preciso nenhum ritual e nenhuma movimentação especial das mãos. O que funciona de verdade é um processo mental. É através do pensamento dirigido ao paciente que se transmitem os fluidos, os recursos curativos que vêm do passista, através do passista, com a participação de espíritos benfeitores que atuam nessa área de atendimento. Se você abrir a Bíblia logo no Antigo Testamento, vai encontrar o terceiro livro chamado Levítico. Nesse livro estão delineadas as principais linhas de adoração a Deus que os judeus adotaram para sua prática religiosa. É uma antiga ritualística bem exigente e detalhista nos moldes das religiões da antiguidade. Jesus nasceu e foi educado no judaísmo. Frequentou, quando criança, a sinagoga, onde certamente aprendeu a ler e conheceu todo o cerimonial de adoração que seu povo utilizava há séculos. Até os 30 anos viveu com seus pais, que eram fiéis cumpridores de suas obrigações religiosas. Com certeza, durante esses anos, observando aquelas práticas, tirou muitas conclusões a respeito do que é a verdadeira adoração. O Evangelho conta com um episódio em que Jesus, aos 12 anos, acompanhando os pais ao Templo de Jerusalém, separou-se deles, que ficaram muito preocupados até encontrá-lo discutindo no meio de alguns doutores da lei. Jesus não concordava com essa forma de adoração exterior, em que as práticas ritualísticas eram mais importantes que o crescimento moral das pessoas, e foi por isso que criticou tanto os fariseus. Quando, aos 30 anos, saiu para ensinar o povo, como sabia que não seria ouvido apenas pelos seus discursos, usou de uma estratégia para chamar a atenção sobre o que ensinava. Mais tarde, no Sermão da Montanha, vamos encontrar Jesus dizendo ao povo que para falar com Deus não era necessário tanto ritual. Bastava o Pai Nosso dito de coração dentro da própria casa. Como espírito puro, trazia consigo uma grande reserva de recursos curativos, superiores àqueles que o ser humano possuía aqui na Terra, e dele se utilizou para promover curas que assombrou muita gente, razão pela qual sempre atraiu multidões que o acompanhavam ao longo do caminho. Com isso, era comum, aonde ele ia, em companhia dos apóstolos, reunir grande quantidade de pessoas que o acompanhavam, a maioria pedindo milagres, mas sem compreender a essência de seus ensinamentos. Quando certo dia passava por uma cidade, uma mulher que sofria há anos de uma hemorragia correu ao encontro de Jesus para obter cura, mas surpreendeu-se quando o viu no meio de uma multidão. Na verdade, uma mulher judia, quem quer que fosse, não deveria se aproximar de homem nenhum, a não ser em companhia do pai, do marido ou de um irmão. A lei proibia e havia castigo para quem desobedecesse. Mesmo assim, ela armou-se de coragem e, como o último recurso, foi entrando no meio do povo, forçando o caminho, mas não conseguiu falar diretamente com Jesus. O máximo que conseguiu naquele momento foi tocar-lhe as vestes. Surpreendeu-se, porém, ao sentir que uma energia estranha entrara no seu corpo e detivera o fluxo de sangue.
O mais interessante, porém, veio em seguida. Acotovelado por muita gente que tentava tocá-lo, de repente, ao sentir que uma energia saíra de seu corpo, Jesus perguntou: "Quem me tocou?" "Muita gente o está tocando, mestre", responderam. Mas Jesus se referia apenas à pessoa que dele retirara alguma virtude. Em seguida, a mulher se aproximou-se dele e se lançou aos seus pés, com medo de ter acometido algum erro com o seu atrevimento. "Fui eu, Senhor", disse ela. Jesus, porém, lhe disse: "A tua fé te curou." Esse caso de cura chama atenção sobre todos os outros. Geralmente, as pessoas esperavam que Jesus viesse a elas e, impondo-lhe as mãos, obtinha a cura. Esse caso foi diferente. Não foi Jesus que foi à enferma, foi a enferma que veio a Jesus. Sabemos, por outro lado, que todos nós, espíritos encarnados, temos um corpo físico que está sujeito a enfermidades, mas ao mesmo tempo trazemos conosco alguma reserva de recursos curativos naturais que socorrem o corpo quando ele adoece. A maior parte dos problemas que nos acomete o corpo no dia a dia, um resfriado, uma gripe, uma pequena lesão e etc., são resolvidos automaticamente pelo próprio corpo com esses recursos. Todos sabem, por exemplo, que temos um sistema imunológico e defesa que faz parte desses recursos, que muitas vezes não são suficientes para promover a cura. Jesus, como Espírito puro, tinha esses recursos em abundância e assim promovia a cura de muita gente. Quando a mulher, extremamente necessitada e confiante, conseguiu tocar nas suas vestes, ela não fez senão retirar de Jesus recursos curativos para estancar o fluxo de sangue que a acometia. Foi o que aconteceu. Dezenas de pessoas deviam estar ali com o mesmo propósito, mas vejam bem, só a mulher foi curada. E Jesus percebeu que estava doando algo de si para alguém especial que estava presente. Nós pensamos, à primeira vista, que ele não sabia a quem beneficiaria, mas é provável que, quando questionou a mulher e disse que ela tinha sido curada pela fé, ele o fez para que as pessoas presentes tirassem uma importante lição daquele fato. O passe é uma forma de transmitir recursos curativos para as pessoas necessitadas, mas como vocês podem perceber, depende mais do esforço delas do que do aplicador do passe. Mesmo que Jesus quisesse curar a mulher, ele não conseguiria se ela não estivesse espiritualmente preparada. Tanto assim que ele não disse, "Eu te curei", mas sim, "A tua fé te curou". Do mesmo modo, o passe que aplicamos no centro espírita, ele depende mais de quem recebe do que quem dá. É claro que, neste caso, os recursos curativos não vêm só do passista, não temos como nos comparar a Jesus, mas esses recursos são supridos pela ação dos bons espíritos que buscam na natureza e em outras pessoas os meios de nos atender, aliviando ou curando nossos males. Encerrando nossa edição do Pense Nisso, pela Rádio Meimei, agradecemos e lhe desejamos muita paz, prometendo retornar amanhã. Até lá, ouvinte.